Olá amigos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje vamos resolver uma questão de regra de três composta, mas que envolve o aumento da porcentagem de produção, que caiu na PM de 2010 de Minas Gerais. No entanto, antes de continuarmos, só para variar um pouquinho, vou pedir um grande favor para vocês. Se você está gostando das aulas de matemática e quer ver cada vez mais vídeos, não se esqueça de clicar logo em inscrever-se e em gostei. Dessa forma, a divulgação das aulas vai aumentar e muito no YouTube. A questão é a seguinte: uma cervejaria tem uma produção diária e em um turno de 8 horas de trabalho e com um quadro de 120 funcionários. O novo acordo sindical reduziu a jornada diária em 2 horas. Observe que reduziu em 2 horas, né? Então vão ser 6 horas. O mercado passa a exigir um aumento da demanda de cerveja de 30%. O que a cerveja deverá fazer para se adequar ao novo cenário? Vamos montar então a tabela de regra de três composta com aquilo que foi dado. Bom, então como que a gente preenche essa tabela? Inicialmente eu tinha 8 horas de trabalho, coloquei essas 8 horas aqui. 120 funcionários, coloquei 120 funcionários aqui. E ele não falou mais nada. E logo em seguida, ele fala que vai reduzir em duas horas. Então vão ser 6 horas, que são essa redução em 2 horas. E quantos funcionários vão ter que contratar? Agora ele fala que vai ter um aumento na demanda da cerveja de 30%. E como que eu coloco esse dado? É muito fácil. Porque se vai aumentar 30%, eu posso considerar que antigamente era 100% e que vai passar a ser 130%, porque é 30% de aumento. Então pronto, antes eu tinha 100% de cerveja, agora eu vou ter que ter 130% de cerveja. Bom, agora vamos avaliar as variáveis com a variável x. Ou seja, primeiro eu vou comparar apenas essas duas, horas de trabalho e funcionário. E quando eu faço a comparação, eu suponho que a outra variável é fixa. Então vamos supor que a quantidade de cerveja que tem que fazer é a mesma. Se eu aumento as horas de trabalho, o que vai acontecer com os funcionários? É difícil de pensar, né? É difícil de pensar o que acontece se eu aumento ou diminuo horas de trabalho de funcionários. Mas se eu inverto a pergunta, tá bom, vamos pensar de funcionários com horas de trabalho. Vamos supor que a quantidade de cerveja que eles têm que fazer é fixa e eu aumento esses funcionários. Então eles vão precisar de trabalhar menos horas de trabalho. Assim como se eu diminuísse os funcionários, para poder suprir a cerveja, eles teriam que trabalhar mais horas de trabalho. Ou seja, horas de trabalho e funcionários vão ser o quê? Inversamente proporcionais. Agora, funcionários e cerveja é muito fácil, né? Se as horas de trabalho forem fixas, mais funcionários fazem mais cerveja. Então são diretamente proporcionais. Agora eu vou pegar o do x, colocar na esquerda e multiplicar as outras duas, invertendo inversamente proporcional. Ou seja, 120 sobre x vai ser igual a... Como a hora de trabalho foi inverso, eu inverti 6 sobre 8 vezes 100 sobre 130. E aqui a gente pode fazer algumas pequenas simplificações, né? Então vamos fazê-las. Eu posso cortar esse zero com esse zero e posso simplificar essas duas por 2. Aí aqui eu vou ter 3 e aqui eu vou ter 4. Bom, agora eu posso simplificar também o 4 com o 10. Se eu simplificar o 4 e o 10 por 2, aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 5. Bom, e continuando aqui do outro lado, eu vou ter que 120 sobre x vai ser igual a 15, porque foi 3 vezes 5, sobre 26, que foi aquele 2 vezes 13 lá de baixo. E agora eu posso multiplicar cruzado, né? Vou pegar uma cor vermelha aqui. Posso multiplicar cruzado. Então eu vou ter que 15x é igual a 3.120, ou seja, x vai ser igual a 3.120 dividido por 15. Ou seja, o valor do x é 208. Agora, perceba que ele quer saber a quantidade de funcionário que tem que contratar, né? Bom, vamos agora calcular os funcionários a serem contratados. Porque quando eu achei o x, eu achei a quantidade de funcionários que eu tenho que ter lá. Então o número de funcionários que eu tenho que ter lá são 208. Agora, os funcionários a serem contratados vão ser 208 menos 120, que vai ser igual a 88 funcionários.